Fala, meu povo, hoje aqui eu vou comentar sobre o Dubai Pro 2023 a respeito da Classic Physique, onde o brasileiro Fábio Júnior foi competir com o grande Ruff Diesel, que tem um histórico muito bom aí no fisiculturismo, já foi top 2 do mundo, deu uma sumida, né, depois que o Ramon Dino pegou o top 2, o Urs pegou o top 3, ele acabou ficando um pouco embaçado, né? Ele sumiu um pouco dos palcos e voltou agora para o Dubai Pro e bateu de frente com o Fábio Júnior, ou melhor, o contrário. O Fábio Júnior foi lá e surpreendeu a todos com aquele físico absurdo dele, absurdo. Passou na frente do Wesley Vissers e ficou num top 2 muito questionável, inclusive por mim. Vamos dar uma avaliada aqui no show primeiro, para a gente ver se o resultado foi condizente, qual é a minha opinião a respeito disso. Você também avalie junto comigo e veja o que você também acha a respeito disso. Vamos lá. Galera, esse primeiro vídeo que eu peguei aqui é do canal do Wesley Vissers, que tá uma imagem 4K, ele colocou no canal dele, então vão lá, dá uma moral para ele, que o cara tem um físico magnífico, o canal dele também é muito bom, então deem uma moral lá pro cara, tá? Vamos dar uma olhada nas imagens aqui do campeonato. Front double bicep. Eu quero que vocês reparem primeiro nessa pose. Ó, o Wesley Vissers é o que está no centro do palco, mais alto. O da esquerda dele é o Fábio Júnior e o da direita é o Ruff Diesel. Repara bem nessa pose. Essa pose em si, quem tem o físico, digamos assim, mais clássico nessa pose, seria o Wesley Vissers. Se a gente seguisse essa linha do clássico e tudo mais, por ter um físico mais em X, uma dorsal mais proporcional em relação à cintura e tudo mais. Mas se a gente for avaliar pose por pose, músculo por músculo, o Wesley Vissers tem um braço muito bom, o Fábio Júnior também tem uma dorsal que salta muito, a relação de cintura do quadril e cintura escapular do Fábio Júnior é muito boa, igual do Wesley Vissers. O Ruff Diesel, ele posa muito bem, então o aspecto dele acaba deixando com que ele crie uma proporção melhor. A cintura dele é realmente muito fina, mas se você pegar para avaliar a relação de cintura escapular e cintura do quadril, os três seguem ali o mesmo padrão, mas avaliando pose, ponto por ponto do físico, essa pose, na minha opinião, é do Fábio Júnior. Cortes nas pernas mais profundos, é um físico mais detalhado, ele consegue expandir bem a dorsal e essa pose ele bate muito de frente com o Wesley Vissers. Ele, na minha opinião, o Wesley Vissers está posando muito fechado. Isso, é claro, dá um aspecto de maior nas pernas dele, mas não está tão cortadas quanto a do Fábio Júnior. Então, na minha opinião, essa pose eu ficaria entre Fábio Júnior e o Wesley Vissers. Se seguisse aquela questão do físico clássico, eu daria para o Wesley Vissers, depois para o Fábio Júnior, depois para o Ruff. Side chest. Essa pose incontestável. O Fábio Júnior ele destroça, ele atropela os outros dois. Incontestável. Não existe. O Ruff Diesel some nessa pose, ele some, porque ele é muito pequeno, ele tem um volume muito baixo, ele é pequeno. Então, em relação aos dois, desaparece. O Fábio Júnior ele desmonta todos ali do palco. Essa pose é dele, tanto em membro superior quanto em membro inferior, não tem nem graça. Na minha opinião, primeiro Fábio Júnior, depois o Wesley Vissers, depois o Ruff Diesel nessa pose. Back double bicep. Acabou. Outra pose, não dá. Dá uma ligada na dorsal do Fábio Júnior. O Fábio Júnior ele tem a melhor dorsal atual da Classic. Na minha concepção, se você colocar ele do lado do Chris Bumstead, ele vai ter uma dorsal muito mais detalhada. A cintura escapular do Chris Bumstead, ele ainda consegue expandir mais nessa pose do que o Fábio Júnior. Então ele pode acabar ganhando essa pose. Porém, em questão de detalhamento da dorsal como um todo, o Fábio Júnior, ele nesse campeonato aqui, incontestável.
E se você pegar para avaliar membro inferior com superior, a proporção do físico, ele também destroça. Então a gente deixa para o top 2, para o Wesley Vissers e para o Ruff Diesel. Nessa pose, eu daria para o Ruff Diesel, avaliando a questão da proporção da cintura, a pose e também a proporção da cintura escapular com a cintura do quadril, da cintura pélvica. No caso, o Wesley Vissers ele posa muito bem também, mas a cintura do Ruff Diesel é extremamente fina, então ele dá esse aspecto mais bonito, mais clássico na pose dele. Então top 1, Fábio Júnior, top 2, Ruff Diesel, top 3, Wesley Vissers, nessa pose. Abdominals and thighs. Relax. 36. Essa pose que eles acabaram de fazer, na minha opinião, é do Ruff Diesel. Ele tem, você vê que ele, cara, esse cara posando é incrível. Essa pose realmente é dele, ele pega primeiro pelo vácuo. O Wesley Vissers, ele pega top 2 e o Fábio Júnior top 3. O vácuo todo mundo sabe que é super importante na Classic Physique. E o Fábio Júnior, ele posa muito, ele é muito imponente. Você vê que os cortes na coxa dele, ele não conseguiu mostrar tanto quanto os outros dois nessa pose. E não fez o vácuo. A dorsal dele é magnífica. Cara, a dorsal dele salta nessa pose, é sensacional. Então, primeiro eu daria para o Ruff Diesel, segundo para o Wesley Vissers, pelo vácuo e pelos cortes da coxa, pela pose, pela forma que ele montou a pose, e top 3, Fábio Júnior. Relax. 36 and 38, switch. Your favorite classic pose. Pose clássica. Essa pose clássica essa pose do Fábio Júnior é muito bonita, cara. Não dá. Pose clássica é Fábio Júnior. O Fábio Júnior ele parece um pequeno Open, um 212 na Classic. Isso foi o que, inclusive, que muitas pessoas falaram. Fábio Júnior, muitos gringos aí falaram que ele não ganhou pela questão da Classic. Essas foram as poses, e só pra gente finalizar esse assunto, essas foram as poses do campeonato como um todo. De pose a pose, se você pegar para avaliar, o Fábio Júnior ficou em primeiro, o Ruff Diesel contestável em segundo e o Wesley Vissers em terceiro. Mas, como a gente pôde ver, o Ruff Diesel ficou em primeiro, top 1, Fábio Júnior em segundo e o Wesley Vissers em terceiro. Bom, o que muitas pessoas estão falando do motivo do Ruff Diesel ter ficado em primeiro? O Ruff Diesel é mais clássico. Realmente, se você pegar para ver, ele posa de uma forma mais leve, ele é mais clássico, digamos assim. Ele tem um físico mais direcionado para Classic e tudo mais. Porém, esse não é um ponto que é avaliado na Classic Physique pelos árbitros, ou não deveria ser. Se você entrar no scorecard de toda a avaliação dos árbitros, isso não conta ponto. O que conta ponto é pose por pose. É questão de, isso encaixa na Classic, isso não existe. Não está na formulação das indicações do scorecard do Mr. Olympia, de todos os campeonatos Classic. Isso não existe no profissional, não existe isso. Podem ter seguido essa linha, mas não deveriam. Não deveriam ter seguido essa linha. Não, mas o Ruff Diesel é mais clássico. Se a gente for avaliar de clássico por clássico, o Wesley Vissers seria pelo menos top 2. Se o Fábio Júnior ele é 212 ou Open, por que ele está em segundo? O Wesley Vissers tem um físico mais clássico que ele, não deveria ter pego top 3, né? Se a gente seguisse essa linha. Na minha opinião, é um resultado ok, ele é adequado, porque o Fábio Júnior ele é muito imponente, ele posa muito pesado, isso é inclusive uma coisa que ele deve melhorar para o Mr. Olympia, pode melhorar essas poses. Porém, a forma com que ele posa não deveria tirar ponto dele e jogar ele para o top 2. Não, na minha opinião, o que ganhou aqui foi o nome do Ruff Diesel, também porque o Fábio Júnior já tem, tanto ele quanto o Wesley Vissers já tem uma vaga para o Olympia. Então, eles vão entender o lado dos árbitros também. Você não quer você quer um Mr. Olympia com 10 melhores atletas ou com 40 melhores atletas?
Então eles têm que aumentar o número de atletas bons no Mr. Olympia. O Ruff Diesel já pegou o top 2 no Mr. Olympia. Ele é um nome, um atleta de peso. Então por que não ter ele no Mr. Olympia? Assim, é questionável você entender, você dizer que não, o Ruff Diesel realmente mereceu o top 1. Na minha opinião, seguindo as regras do fisiculturismo, não, ele não mereceu o top 1, mas é compreensível terem colocado ele no top 1 para dar essa vaga para ele e para que ele suba no Mr. Olympia e o campeonato fique ainda mais forte. Aceitável não, é compreensível isso que eles fizeram, mas realmente, igual muitos brasileiros aí, igual o Jason tá falando muito, o fisiculturismo acaba virando um concurso. Ele deixou de ser um campeonato e passou a ser um concurso. Porque concurso você escolhe com base nas suas próprias opiniões. Não tem regras que você segue à risca, como deveria ser numa competição. Então, Fábio Júnior tem um físico impecável, vai surpreender e vai ficar na frente do Ruff Diesel no Mr. Olympia. Anota aí a minha opinião sobre o Fábio Júnior no Mr. Olympia. Top 3 ou top 4. Essa é a minha opinião. Para mim, ele pode perder para o Ursi se ele não melhorar a questão da pose dele, da forma que ele posar. Ele posa assim muito pesado. Se ele tornar isso mais leve, ele pega top 3. Se ele continuar dessa forma, e claro, o Ursi vir monstruoso, ele vai continuar no top 3. Então, se fosse para dar um chute, top 1, Chris Bumstead, top 2, Ramondino, top 3. Urs Kalecinski, top 4, Fábio Júnior. Esse é o que eu acho que será o line-up desse Mr. Olympia. Então, vamos continuar aí, vamos ver o que vai dar. E eu vou trazer uma outra notícia aqui para vocês a respeito desse campeonato. Bom, esse vídeo aqui soltou no canal do Notícias Maromba. Inclusive, se inscrevam lá no canal muito bom. Eu dei like aqui, vou tirar e vou dar like de novo, porque é um canal extremamente bom, extremamente interessante, de notícias muito boas. Ele realmente é muito claro, muito transparente nas notícias que ele passa. E aqui a notícia foi acerca do Aceto, o que ele disse sobre esse campeonato e sobre o Ramon. Vamos dar uma olhada. Ramondino, que também já havia assumido a sua colocação de top 2 no Olympia. Após tudo isso, Ruff perdeu um pouco do destaque, mas não deixou de ser um grande oponente, até porque o seu histórico pesa bastante, e agora com a vitória no Dubai Pro, muitas pessoas voltaram a tocar no nome do americano. Uma das pessoas que falaram sobre ele foi o Chris Aceto, que causou muita repercussão quando questionado se Ruff ainda pode bater o Ramon e o Urs Kalecinski, por exemplo. Então bora lá conferir, mas antes, já deixa o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer. Confirma se você segue inscrito aqui no... Help, Ramondino, and obviously you got Urs Kalecinski, the two guys that placed ahead of him there. Can he beat these guys, or are they ahead of him now? No, I think he can. I think he can because I've seen his physique up close, and a lot of times, like in these pictures, he looks good and he looks like he's got detail and he looks round and blah blah blah. But in person, I think he has one of the better physiques in the world for sure. And I mean, the last time I saw him on stage, like in shape, next to Chris, that was 2000. That was the first year Ramon did the Olympia, and I thought, okay, Ramon, I thought like in the hotel room, I thought Ramon should have been third that year anyway, but I thought Ramon would smack down Ruff Diesel. I just didn't think Ruff Diesel was big enough, and that was a miscalculation on my part for sure. Because when he got on stage, I still thought, oh, he's small, but when they put him between Ramon and Chris Bumstead, to me, he didn't look small at all. He just looked short. Simple as that. He's just short. Yeah. It's not, and his shape and his flow and his tie-ins is really it's perfect for this class. It's absolutely perfect for the class. Waistline, thigh sweep. I mean, you can go on and on. He's got great tools. No geral, o que o Aceto falou, e eu concordo com ele. Ele está dizendo a respeito do físico do Ruff Diesel. Quando ele viu o Ruff Diesel separado, como todo mundo vê, ele fala assim, não, esse cara é minúsculo, ele é extremamente muito pequeno, ele não deveria estar ali. Porém, ele posando, ele só parece menor que os outros oponentes. Como ele comentou ali, quando ele colocou de lado o Ruff Diesel com o Ramon e o Chris Bumstead, ele só pareceu menor. Ele não pareceu minúsculo, pequeno, ele só pareceu menor. Porque ele é um cara que posa muito bem, ele tem um físico extremamente estético. A Classic Physique, ela também pode avaliar volume, também é um dos critérios, mas não é o único deles.
Ele pode perder na questão do volume muscular, mas em questão de simetria, de linha, de densidade muscular, qualidade muscular, maturidade, ele não fica para trás não. O Rolf Diesel tem um físico muito bom e o que ele está dizendo é o seguinte: se os brasileiros, no caso o Ramon Dino, não ficar de olho, chegar lá mais relaxado pro Rolf Diesel, o Rolf Diesel pode sim ganhar dele. Pode sim. Isso é totalmente possível. Porque o Rolf Diesel, ele sabe posar. Ele já foi top 2, não é à toa. O cara não tá lá em cima à toa. Ele sabe posar, ele é menor do que os outros, mas ele não é pequeno. É isso que o Cris Aceto tá falando. Aí, como todo brasileiro gosta de torcer e não sabe, muitos brasileiros são infantis nessa parte e querem torcer fechando os olhos pro restante. E esse comentário do Cris Aceto gerou muita repercussão aqui no Brasil, falando, não, onde já se viu, fala que seu atleta pode perder para outro, onde já se viu isso, falando do Cris Aceto sobre o Ramon. Cara, não existe você xingar o Cris Aceto, e vamos ver isso agora. Esse aqui é um outro vídeo sobre o notícia que os Notícias Maromba lançou de novo. Deixa o like lá, eu deixei meu like, vou tirar e vou colocar de novo. Dê uma olhada nisso agora, é o Cris Aceto se defendendo por conta dessa treta, dessa loucura do brasileiro de ir lá xingar ele em nome do Fábio Júnior, como se estivesse lá, não, eu vou em nome do Fábio Júnior, vou em nome do Ramon xingar tal pessoa. Para de ser doente, você não sabe analisar, não vou falar nada. Pois é, mas após toda a repercussão das falas do Aceto, ele veio a público esclarecer tudo sobre essa situação. Através de um comentário em nossa postagem, ele escreveu o seguinte: as pessoas falam no Brasil como se soubessem do que estão falando. Rafa cresceu comigo, assim como Correia e Ramon. É um pensamento juvenil acreditar. Não se preocupe, Eduardo. A competição é fácil, ninguém pode te vencer. Você está em forma. Do Eduardo, o conselho oposto. Escute, você tem que estar no seu melhor. E não pode subestimar nem mesmo o cara que ficou em sexto no ano passado. Jay Cutler, que também cresceu comigo, ficou em penúltimo no seu primeiro Olímpia. Sua competição subestimou ele. A ideia de que as colocações são garantidas, ou que não acredita nos atletas com quem trabalha, é uma opinião estúpida. É por isso que tenho 117 vitórias como profissional, com 45 atletas, incluindo Rafa, Correia e Ramon, porque ninguém coloca seus atletas em primeiro lugar como eu, mas não trata os atletas como bebês. Não se preocupe com nada. É impossível que o Urs e o Rolf Diesel possam te vencer. Besteira. É por isso que o Jay correu atrás do Coleman e o Roden correu atrás do Phil Heath. Levou tempo, mas os tiramos da cena, os aposentamos. Portanto, parem com essa bobagem de teclar que o Ramon precisa mudar de treinador. Rafa nem sequer deu um passo no palco ainda. E sim, ele ficou entre os 10 primeiros em seu primeiro Olímpia. Derrotou Regan algumas vezes, superou Sampson, etc e etc. Mas os treinadores de Instagram querem fazer parecer que ele já ganhou shows. Pois é, o Aceto deixou claro o que ele quis dizer em suas declarações, afirmando que as falas deles não são para diminuir o Ramon, e sim para deixar ele esperto para os seus adversários. E o Ramon, assim como todos os seus outros atletas, não pode subestimar nenhum atleta do line-up e subir sempre na sua melhor versão. Pois é, mas qual a sua opinião sobre tudo? É isso que eu acabei de falar. Nenhum atleta deve subestimar outro atleta, ninguém tá ali em cima à toa. Top 10, todos eles são excelentes. Se você chegar, eu vou ganhar, vou chegar relaxado, vai tomar um cacete, igual foi no caso do Rolf Diesel. Na minha opinião, ele chegou ali e falou, não, eu vou ganhar, eu fui top 2. O Fábio Júnior chegou com os 2 pés no peito dele, só não ganhou por questão de politicagem, porque ele precisava da vaga pro Olímpia. O Fábio Júnior já tem. Pois é, o Fábio Júnior chegou com 2 pés no peito dele ali, falando, eu tô aqui, foi muito bom ele ter ido nesse campeonato, inclusive, porque vai chegar no Olímpia já no auge, vai chegar todo mundo esperando ver o físico dele no Olímpia, vai dar um pau no Rolf Diesel no Olímpia, escuta o que eu tô falando. E é isso, não adianta você ir lá e xingar o Cris Aceto. O Cris Aceto é um excelente profissional, ele defende os atletas dele, coloca os atletas dele lá em cima, não é à toa. Então ele não vai falar bosta. O que ele tá falando, o que o Cris Aceto tá falando, é para os atletas chegarem lá esperando o melhor do outro e fazer o seu máximo. Se você não der o seu máximo, outra pessoa vai e vai passar o seu lugar. É sobre isso, entende? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se tiver outra notícia aí, eu venho aqui para comentar com vocês sobre isso. Essa foi a minha opinião e salva aí a minha opinião do line-up da Classic Physique desse ano. Guarda aí que eu vou acertar. Valeu, falou e até mais.